Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu queria deixar uma mensagem pro seu coração. Hoje veio essa palavra, hoje nesse dia, num texto de 1 Samuel 12, né? Quando o povo de Israel pede para Samuel, né? Tava findando a vida dele já, e os levitas, seus filhos, os que estavam ali, eles, os outros levitas, eles não estavam seguindo o caminho do Senhor. Então eles, olha, Samuel, constitui sobre nós, né, como está no verso 1. Então disse Samuel a todo o Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Eis, pois, né, agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, eu já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Só que, né, eu queria focar no verso 22 e 23, porque é algo muito forte. Diz, olha o que o profeta diz: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Isso é uma honra e que muitos não param para perceber, tá bom? Que Deus, quando em Jesus, em Yeshua, que morreu e ressuscitou por nós, te deu vida, ele te fez pertencente ao povo dele, tá? Você pertence ao povo de um rei. Então você pertence a um reino, você tem um rei sobre a sua cabeça. Você vive as regras de um reino. E um rei, ele tem riquezas. Um rei, ele julga causas. Um rei, ele provê o alimento, a água para o seu povo. O rei, ele é o que luta as batalhas e protege o povo. Mas o rei também é ele que toma os jovens para batalhar no seu exército. Nomeia homens para cargos importantes e outros cargos menos importantes, mas para manutenção e preservação do reino. Por isso que ter um rei sobre a sua vida, você tem que viver como um cidadão do reino. E como cidadão do reino, você tem direito. Você tem direitos. Você tem um rei sobre si, então leva a tua causa para o rei. Leve a tua causa para o rei. Mas o verso 23, o profeta Samuel vai dizer uma coisa muito, muito interessante. Olha só, e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Irmãos, deixar de orar pelos povo, isso aqui, Samuel era o juiz de Israel, ele era o juiz de todas as tribos. Então ele era o líder máximo da nação. E ele está dizendo: longe de mim pecar contra o Senhor, deixar de orar pelo seu povo, pela sua família, pelos teus irmãos, é pecado contra o Senhor. Ele está dizendo: longe de mim pecar, cometer um pecado desse, que é deixar de orar pelo povo. E ele diz: antes eu vou ensinar o caminho bom e direito. Por quê? Porque não orar pelo povo e deixar de ensinar o caminho correto é pecado. Este pecado é contra o Senhor. Aos que conduzem vidas, aos que vivem dizendo que servem a Deus, estão na palavra de Deus, mas não oram pelas vidas e não ensinam o caminho direito, tenham isso em mente, lembrem disso. Essa pessoa não peca contra as pessoas, ela está pecando contra o Senhor. Então hoje, pegue aí, né, situações de concordância. Você que tem o seu esposo, sua esposa, orem num propósito. Qual é o propósito que você tem? Levem oração juntos. Porque quando, diz as Escrituras, né? Quando há 2 ou 3 reunidos em meu nome, diz o Senhor Yeshua, ali eu estarei presente no meio de vós. E há muitas palavras falando da petição. Quando uma pessoa só ora por uma causa, tem valor, o Senhor vai ouvir, mas tem um prazo. Porém, quando 2 testemunhas ou mais oram em favor de uma causa, essa causa ela ganha preferência diante de Deus. Porque é uma causa urgente, tem mais pessoas precisando, tem mais pessoas buscando, tem mais pessoas querendo. Então, é importante isso. Quantos aí
nós estamos vendo relatos, nós estamos vendo situações. Meus irmãos, tem uma coisa, tá, que vocês têm que levar em conta nesse texto. Primeiro, como Samuel diz, o Senhor, por causa do nome dele, não vai desamparar seu povo. Ele não desampara teu povo. E segundo, deixar de orar pelo povo, pelas pessoas, é um pecado contra o Senhor. E eu e você temos que entender que não importa para onde o mundo está arrumando, não importa as leis que os homens estão criando, nós vivemos sob um rei, sob a lei de um rei. E a lei deste rei não é a lei deste mundo. E por minha causa e por tua causa, se você é cidadão desse reino, ore. E o Senhor, ele é capaz e poderoso para dar uma ordem aqui embaixo, para que os homens criem uma lei em teu favor, para que os homens revoguem uma lei que seja contra você, contra os seus negócios, contra a sua família, contra o seu filho, contra os teus estudos, contra o teu trabalho. O Senhor é aquele que não desampara. Ele está dizendo aqui, ele não está dizendo que ele não desampara, está dizendo que ele não desamparará. É no futuro, o Senhor está dizendo, por causa do nome dele, por causa da honra do nome dele. Deus não faz as coisas por mim e por sua causa, porque nós não somos dignos, mas ele prometeu, então em honra do nome dele, para que o nome dele não seja manchado, para que o nome dele não seja difamado entre os ímpios, ele então diz, eu não vou te desamparar. Está dizendo para mim e para você, eu não vou te desamparar, é futuro, eu não vou te desamparar, ele não te desampara hoje, diz, eu não te desampararei nunca, você nunca será desamparado. Porque o Senhor fez de você, foi do agrado do Senhor, ele aprovou, foi da felicidade, alegria dele fazer de você seu povo. Então, nós vamos colocar em oração, vamos fazer e ter isso. Eu coloco a vida de vocês aqui no canal, muitos aqui que relatam situações que veio, e eu vou orar, o Senhor leva em oração. E peço a você, ora por esse canal. Ore por este canal, ore pela minha vida, pela minha família. Porque a maior coisa que nós podemos fazer uns pelos outros é orar pela vida uns dos outros. É orar. E eu vou trazer aqui para esse canal e nesse vídeo a importância da oração. Oração é crucial, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um dia de batalha espiritual, de um conflito absurdo, forte. Olha só Efésios 6,12 o que diz. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está dizendo, é contra isso que você luta. Então quando você se põe em oração, quando você ora, e eu não digo só de orar, falar. O louvor é uma oração cantada, irmãos. Para quem não sabe, louvor é uma oração. É um clamor a Deus. É um louvor, pode ser um clamor, pode ser uma adoração, mas é uma oração cantada. Ela está vibrando numa frequência diferente. E o louvor, ele é uma arma de batalha. Então, use isso. As armas que você tem que usar são armas diferentes do que o mundo usa. E com isso, quando você entra no campo espiritual para batalhar, lembre, sobre a nação existem potestades, em cada nação tem um principado que governa aquela nação. Então aquele principado, eles têm leis e regras, eles têm a sua conduta, a sua cultura, e eles põem os líderes, nomeiam os líderes que estão alinhados com eles e começam a governar naquela nação de acordo com a vontade daqueles seres. Então, você quer transformar uma nação, você quer transformar a tua cidade, quer transformar o seu bairro, começa a batalhar contra a hoste que está ali. Pergunta, Senhor, contra quem eu estou lutando? Quem que está governando essa cidade? E começa a batalhar em oração. Fala, Senhor, eu repreendo essa hoste. Eu entro na tua presença em nome de Jesus, em nome de Yeshua, e coloco diante do Senhor o que está acontecendo nessa cidade, denuncio diante do Senhor, como o profeta Daniel, que ele colocou diante do Senhor, ele falou todos os pecados de seus pais, os pecados dele, pediu perdão ao Senhor e começou a batalhar, e então o Senhor veio e interviu, trazendo a revelação para ele, para mim, para você, eu digo a mesma coisa, batalhe para a gente transformar a cidade. Olha
É estes espíritos que estão fazendo os homens e mulheres e jovens do mundo inteiro se comportar como estão se comportando. E muitos não sabem o que estão enfrentando. Muitos não sabem o que estão enfrentando. Entenda uma coisa, irmãos, olha só. Tem um segredo que é muito interessante, né? Em 1 Colossenses, tá? 1 Colossenses. Colossenses não tem primeiro, é Colossenses 1, capítulo 1 de Colossenses, tá? E o versículo 20 vai dizer o seguinte sobre... A partir do 16, né, no 15 já fala, mas eu queria focar no 16 e no 20. Diz assim, ó: porque nele, em Yeshua, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo está a serviço dele, ou seja, ele é governante sobre tudo isso. Aí você pergunta, por se ele governa essas coisas, por que esses seres, essas entidades me fazem mal? Por que fazem esse mal no mundo? Você tem que entender que existe a lei do Senhor, ela rege todas as coisas. Tá? E quando os homens então optam por não cumprir a lei do Senhor, então estes espíritos têm legalidade para fazer o mal, para então trazer a sentença que está descrita na lei do Senhor. Irmãos, o mundo ele é regido pela palavra de Deus, pela lei. Tá bom? O teu adversário, ele te leva até a fazer o que é errado, mas para que recaia sobre você a sentença, para que você seja condenado diante do Senhor. Mas todo erro que ele faz você fazer é um erro contra a lei de Deus. Tudo se trata da lei de Deus, porque se eu levar os homens a fazer o que a lei de Deus é contrário, então eu trago juízo, eu trago sentença sobre a humanidade, e eu provo que a humanidade é um erro, que a humanidade está errada e que ela merece condenação, e eu destruo um plano na vida de alguém. É isso que eles trabalham. Então, como vencer isso? Tá aqui. É entrar nessa região espiritual, é saber contra quem você está enfrentando e batalhar em oração. O verso 20 diz que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Olha só. Ele reconciliou as coisas que estão em cima nos céus e também na terra. Entendeu? Tem uma operação. Bom, então quando você está no reino, quando você pertence ao Messias, nele, vivendo a lei dele, estas potestades, estas hostes, elas perdem o poder, a legalidade sobre a tua vida, porque aí você está vivendo sob o poder do Messias. Eles vão te atacar, vão tentar fazer te desviar, obviamente, mas você no caminho do Senhor, está escrito, o Senhor te livra de todas essas coisas, ele te guarda. Ele não te desamparará. Nunca vai te desamparar. Então você tem que confiar nisso. Tá bom? Nós lemos agora Efésios 6,12. E se continuar, o Senhor manda você fazer o quê? Põe a armadura. A armadura não te evita de ataques. Você vai ser atacado, vai tomar pancada, mas a armadura evita que você morra em campo de batalha. Você vai se levantar e continuar. O que está falando é como que eu mudo uma nação. Primeiro, eu tenho que derrotar as hostes espirituais. Irmãos, isso é tão importante, isso é tão necessário. E as pessoas orando e perdendo tempo. Vamos ver como foi para Daniel. Né? Olha só, Daniel 9:20 diz, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do monte de Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Do princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado.
Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então, assim, desde o momento em que você suplica, é dada uma ordem para vir a resposta. Entendeu? Aqui aconteceu isso. Quando a gente vai para a explicação do interior, né? O que o anjo disse para ele, né? Que, olha, eu vim, tá? Na visão, desde o princípio foi dada a declaração para eu vir falar com você, mas o príncipe da Pérsia, né? Aqui tá no 10. Olha só. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então, assim, o que isso significa? Significa que enquanto você está orando, a declaração, o decreto de Deus, ele sai imediatamente, ele responde a oração de forma imediata. O que acontece é que os decretos saem, e aí, quando os mensageiros de Deus são dados ordens para batalhar, para fazer acontecer, porque enquanto você ora, a sua oração move os céus, o outro lado vai impedir, vai tentar lutar para resistir. E o que Daniel fez em 21 dias? Daniel continuou orando. E no intervalo de tempo que as coisas demoram, muita gente desiste. Só que as coisas não funcionam assim. As coisas neste mundo que nós vivemos, infelizmente, não é assim. Deus fala, faz, toma, pronto, agora. Porque aqui existe uma lei e o sistema vigente neste mundo é o do maligno. E por isso nós precisamos ser insistentes. Insistentes em oração. Então saiba que você e eu não fomos chamados para uma batalha fraca, para uma batalha com humanos. É uma batalha com hostes espirituais. E quando essas hostes espirituais são derrotadas lá em cima, então as prisões que estes seres infligem sobre a população daquele povo é tirada. As pessoas são libertas do cativeiro. Então você e eu ganhamos poder e ganhamos o tempo para ir lá apregoar a palavra, libertar essas vidas e trazê-las para o reino da luz. Porque todas elas são mantidas com cegas, iludidas, sob o cabresto do mal, sob o aguilhão da morte. Então eu peço para vocês hoje, orem uns pelos outros e levante-se em oração, seja um intercessor e você vai ver quanta coisa vai mudar na sua vida e ao seu redor. Em nome de Yeshua. Que Deus te abençoe.